O bolsonarismo, ele aparentemente reduziu de tamanho, tá? Isso segundo uma pesquisa que foi divulgada do Datafolha recentemente, a pesquisa que eu considero como a mais importante dos últimos anos, tá, pessoal? Não é uma pesquisa de aprovação do governo, não é uma pesquisa de intenção de votos, mas uma pesquisa referente ao posicionamento da população brasileira referente a alguns assuntos. Então é uma pesquisa importantíssima que tem desdobramentos eleitorais, obviamente, para 2022 e nos mostra o potencial de votos que o Bolsonaro tem, ou pelo menos nos indica um potencial de votos de Bolsonaro e principalmente como que está a mentalidade brasileira e a identificação do povo brasileiro com o Bolsonaro, e vocês vão ver que os resultados eles são muito interessantes. Antes de falar sobre essa pesquisa, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal de lives. O link está aqui na descrição e também no final do vídeo. Será que a gente consegue atingir 2.000 inscritos nesse nosso novo canal até o final do ano? É um desafio difícil, mas eu conto aí com a força de vocês. Teremos lives todos os dias a partir do dia 1º de janeiro. Então dê uma passada lá no canal, clique aqui no botão de gostei. Agora vamos falar sobre essa pesquisa. Por que eu a considero como a pesquisa mais importante dos últimos anos? Porque em 2019 o Datafolha ele fez uma pesquisa mostrando as inclinações ou o pensamento da população brasileira referente a algumas temáticas. E nós aqui no canal nós utilizávamos até a data de ontem, quando houve essa nova pesquisa, esse resultado antigo do Datafolha, que mostrava que 30% da população brasileira pensava exatamente igual a Bolsonaro em várias questões do nosso cotidiano. E esse resultado dos 30% foi muito importante para as nossas interpretações das pesquisas de aprovação do Bolsonaro. Porque enquanto a mídia tradicional e vários outros analistas estavam olhando para a rejeição de Bolsonaro, aqui no canal nós falávamos desde 2019, olha, Bolsonaro está cristalizado nos 30% de aprovação e ele não reduz. E a nossa base para termos essa interpretação foi justamente essa pesquisa anterior do Datafolha de 2019. E agora, nesse momento, o Datafolha ele atualiza a pesquisa, ou ele traz uma pesquisa que nós podemos considerar como sendo uma atualização dessa pesquisa de 2019. Mas qual é a dessa pesquisa e os resultados? Bom, é o seguinte, o Datafolha ele apresenta para a população, ou para os entrevistados, 7 perguntas. Falando assim, você concorda ou você discorda? Você concorda totalmente ou você discorda parcialmente? E as pessoas elas iam respondendo essas 7 perguntas. Como por exemplo, você concorda que a pessoa possa ter uma opinião que seja considerada um preconceito? Tem que tomar cuidado, vocês sabem que toda vez que eu dou essa gaguejada é porque pode ser que eu esteja usando algum tipo de termo que a plataforma não gosta. E aí, por exemplo, teve essa pergunta, o que você acha, você concorda que a Paulinha Guerreiro ela é bonita? Então eu concordo parcialmente, concordo muito, concordo pouco, concordo totalmente. Então você tem essa estratificação. Então foi perguntado sobre isso, foi perguntado a respeito da volta do comunismo, foi perguntado, por exemplo, se mulheres são inferiores, não foi bem esse tema, mas basicamente foi isso, se mulheres são inferiores, desempenham com menos proeza, com menos competência, trabalhos braçais do que homens, enfim. Foram 7 perguntas e aí a população brasileira ia respondendo essas perguntas ou não. E eram perguntas consideradas assim polêmicas, tá? E o resultado foi muito interessante, porque 24% da população brasileira, na média, concordaram com todas essas respostas, com todas essas perguntas. 24% da população brasileira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, tá? E no último dia 17 de dezembro, o Datafolha apresentou a pesquisa com não a intenção de voto, com a aprovação de Bolsonaro. E sabe qual é a aprovação de Bolsonaro no momento? 22%. 22%, ou seja, casa perfeitamente a parcela da população que pensa esses assuntos, que são assuntos considerados, podemos considerar bolsonaristas, com a aprovação do governo.
24% da população brasileira tem opiniões ou um comportamento que pode ser considerado um comportamento bolsonarista e é exatamente a aprovação que o governo tem hoje, segundo dados do Datafolha. E isso é importantíssimo, pessoal, mas muito importante mesmo, porque mostra que houve uma redução aí de mais ou menos 6% do bolsonarismo de 2019 para cá. E é claro que nós tivemos muitos movimentos que fizeram com que a população pudesse rever os seus conceitos. Porque Bolsonaro foi destruidor para o nosso país. Ele arrebentou a nossa república colocando pessoas incompetentes. O país não funcionou. Nós tivemos uma gestão pandêmica péssima. O governo, como vocês viram, ao invés de gastar dinheiro com o enfrentamento da pandemia, gastava dinheiro com picanha e filé mignon, fazendo churrascão para os militares. Então tudo isso faz com que a população ela comece a mudar um pouco o seu ponto de vista também. É óbvio. Isso é óbvio. Com mais de 600 mil mortos, você sofre os impactos, você muda o seu comportamento. Mas isso também nos mostra que vai ser muito difícil para a terceira via conseguir tirar Bolsonaro do segundo turno. Porque Bolsonaro tem aí uma base de 20% de pessoas que pensam exatamente como ele. E se você tem alguém que pensa parecido com você, a chance de você depositar o voto nessa pessoa é muito maior. Porque você só vota, você só consome algo e a votação é um ato de consumir também. Você só compra um discurso, você só compra um produto, você só compra um serviço se você tiver uma identidade com aquilo que você está comprando, ou no caso com aquilo que você está votando. Então Bolsonaro ele tem um potencial aí de no mínimo 24%. E é também um número muito compatível com o que está sendo apresentado nas pesquisas do Datafolha dentro da margem de erro. Então se a terceira via ela quiser de fato ser viável, e aí nós estamos falando de Sérgio Moro, que está mais próximo do Bolsonaro, mais empatado com o Ciro Gomes, o Sérgio Moro vai ter que adotar um discurso mais radical para ficar dentro daquela parcela da população que pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Ele vai adotar esse discurso radical? Difícil, hein, pessoal? Muito difícil saber. Eu acredito que não. O Sérgio Moro não vai adotar esse discurso e se ele não adotar, as chances dele tirar votos de Bolsonaro acaba reduzindo demais, porque como eu falei, o discurso de Bolsonaro ele é muito alinhado com essa parcela da população com 24% dos eleitores, certo? Isso mostra também que o Bolsonaro ele vai manter esse discurso dele radical. Ele não vai voltar atrás, não vai. Porque o Bolsonaro sabe que esse tipo de discurso é muito aderente para 24% da população. Então ele vai atacar aqui e acolá as instituições, vai atacar os imunizantes infantis como ele tem atacado. E ele sempre vai atacar algo, ele precisa fazer isso. Porque ao fazer isso, ele está se mostrando, está se identificando com essa parcela da população. Tá bom? Então percebam que ele tem esse potencial, agora foi reduzido de 2019 para cá, mas ele mantém aí um potencial de 24% de votos, o que é muito considerável. É claro que essa pesquisa, pessoal, ela é uma pesquisa que nós precisamos ter interpretações. Porque ela não é uma pesquisa direta, ela apresenta um dado e a partir desses dados nós temos que interpretar essas informações, porque não é uma interpretação tão fácil, aprova o governo Bolsonaro, vota no Bolsonaro, vota no Lula, rejeita o Lula, vota no Moro, vota no Ciro Gomes, é algo diferente. Então nós temos que pegar esses dados, confrontar com outros dados para nós tirarmos as interpretações. Se você quiser pesquisar essa pesquisa, né, esse resultado, e eu aconselho que você verifique esses dados porque é muito importante para o nosso entendimento futuro, você pode procurar a reportagem da Folha de São Paulo que fala que a maioria da população é contra propagandas da televisão que mostram pessoas do mesmo sexo. Tomar muito cuidado aqui com o que eu estou falando para não cair em discurso de ódio dentro da plataforma, porque a plataforma ela é muito cuidadosa com relação a esse assunto. Então você pode jogar aí no Google que você vai ter esse relatório que é muito interessante. E é esse relatório que mostra que 44% da população brasileira teme a volta do comunismo no Brasil, né? Uma grande bobagem, porque não existe país comunista no mundo, né? No máximo socialista, até a Coreia do Norte, isso é uma ditadura, é uma grande bobagem, não houve país comunista, então vamos esquecer os cachorros, até os cachorros estão latindo. Você fala de país comunista, os cachorros ficam indignados. E se os cachorros aqui do vizinho
ficam indignados, não é você que vai acreditar que vai ter comunismo. Muito porque, na bem verdade, né, que a população brasileira não faz a mínima ideia do que seja comunismo, do que é a definição. São palavras jogadas ao vento e a população, uma parte, não sabe nem o que é e fala que tem medo que a volta do comunismo, o comunismo vai comer as criancinhas. Uma grande bobagem. Mas essa foi a pesquisa mais importante dos últimos anos. Lembra que a gente cobrava aqui no canal como que está Bolsonaro, o Datafolha precisa atualizar, então nós podemos considerar essa pesquisa como sendo uma atualização daquela pesquisa de 2019. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, deixe a sua interpretação, também é muito importante nos comentários. Me siga no Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial e também no canal de lives, o link está aqui na descrição e vai aparecer agora no final do vídeo, aqui embaixo na bolinha com o meu belíssimo rosto.